do Além, fascículo 8. Comunicações mediúnicas. Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste. Rio de Janeiro, 1933. Adelaide Augusta Câmara foi uma das mais devotadas figuras femininas do espiritismo no Brasil, bem conhecida pelo seu pseudônimo de Aura Celeste. Encarnou na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, em 11 de janeiro de 1874, e desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, em 24 de outubro de 1944. Aura Celeste veio para a antiga capital federal em janeiro de 1896, graças ao auxílio de alguns militantes do protestantismo, a cuja religião pertencia, os quais lhe propiciaram a oportunidade de lecionar no Colégio Raul Williams, o que fez com muita proficiência, durante algum tempo, até que organizou em sua própria residência, um curso primário, onde muitos homens ilustres do meio político e social brasileiro aprenderam com ela as primeiras letras. Foi nesse período de sua vida, no ano de 1898, que começou a sentir as primeiras manifestações de suas faculdades mediúnicas. Nessa época, o grande Bezerra de Menezes dirigia os destinos da Federação Espírita Brasileira, revestido daquela auréola de prestígio e de respeito que crentes e descrentes lhe davam, e o espiritismo era o assunto de todas as conversas, não só pelos fenômenos e curas mediúnicas, como pela propaganda falada, pelos livros e pela imprensa. Sob a sábia orientação de Bezerra de Menezes começou a sua notável carreira mediúnica como psicógrafa, no Centro Espírita Ismael. O grande apóstolo do espiritismo brasileiro, pela sua conhecida clarividência, prognosticou, certa vez, que Adelaide Câmara, com as prodigiosas faculdades de que era dotada, um dia assombraria crentes e descrentes. E essa profecia de Bezerra não se fez esperar, pois em breve Adelaide Câmara, como médium auditiva, começou a trabalhar na propagação da doutrina, fazendo conferências e receitando, com tal acerto e exatidão, que o seu nome se irradiou por todo o país. Com a desencarnação do inovidável mestre, Dr. Bezerra de Menezes, em 1900, Adelaide Câmara aproximou-se do grande ceareiro que foi Inácio Bittencourt e, nas sessões do Círculo Espírita Caritas, passou a emprestar o seu concurso magnífico como médium e como propagandista de primeira grandeza. Contraindo núpcias em 1906, os afazeres do lar, e a educação dos filhos mais tarde, obrigaram-na a afastar-se da propaganda ativa nos centros, mas, nem por isso, ficou inativa. Nas horas de lazer, entrava em confabulação com os guias espirituais, e pôde receber e produzir páginas admiráveis, que foram dadas à publicidade na obra do Além, em 21 fascículos, e no livro Orvalho do Céu. Foi aí que adotou o pseudônimo de Aura Celeste, nome com que ficou conhecida no Brasil inteiro. Em 1920, retorna à tribuna e os trabalhos mediúnicos, com tal vigor e entusiasmo, que o seu organismo de compleição franzina ressentiu-se um pouco, mas, nem por isso, deixou ela de cumprir com seus deveres. O Dr. Joaquim Murtinho era o médico espiritual que, por seu intermédio, começou a trabalhar na cura dos enfermos e necessitados, diagnosticando e curando a todos quantos lhe batiam à porta, desenvolvendo-lhe, espontaneamente, diversas faculdades mediúnicas nesse período. Além das mediunidades de incorporação, audição, vidência, psicográfica, curadora, intuitiva, possuía Adelaide Câmara, ainda, a extraordinária faculdade da bilocação. Muitas curas operou em diferentes lugares do Brasil, a eles se transportando em desdobramento fluídico, sendo visível em seu corpo perispíritico, como aconteceu em Juiz de Fora e Corumbá, provadamente constatado, por enfermos que, sob os seus cuidados, a viram aplicar-lhes passes. Poetisa, conferencista, contista, e educadora sobretudo, deixou excelentes obras litero-doutrinárias, em prosa e verso,
assinando geralmente com seu pseudônimo. É assim que deu a público vozes de alma, versos, sentimentais, versos, aspectos da alma, contos, palavras espíritas, palestras, rumo à verdade e luz do alto. Espaços em revistas e jornais espíritas, há muitas poesias e artigos doutrinários de sua autoria. O grande jornalista e literato Leal de Souza referiu-se a Adelaide Câmara como a grande musa moderna, a musa espiritualista. Em 1924, teve as suas vistas voltadas para o campo da assistência às crianças órfãs e à velhice desamparada. Centralizou todos os seus esforços no propósito de materializar esse antigo anseio de sua alma. Pouco, entretanto, pôde fazer em quase 3 anos de lutas. Aconteceu, então, que um confrade, João Carlos de Carvalho, estava angariando donativos e meios para a fundação de uma instituição dessa natureza, e, um dia, faz-lhe entrega da lista de donativos a fim de que Adelaide Câmara arranjasse novos óbolos para tão humanitário fim. Dias depois, João Carvalho desencarna, e ela fica de posse da lista e do dinheiro arrecadado. Passados alguns meses, o senhor Lopes, proprietário da Casa Lopes, que andava estudando a doutrina, mostrou-se interessado na organização de uma instituição de amparo e assistência aos órfãos e Adelaide lhe informa possuir uma lista com alguns donativos para esse fim. A ideia foi recebida com entusiasmo e logo concretizada. Alugaram uma casa em Botafogo e aí foi instalado, no dia 13 de março de 1927, o Asilo Espírita João Evangelista, sendo ela sua primeira diretora. Compareceu a essa festiva inauguração o Dr. Guilom Ribeiro, então segundo secretário da Federação Espírita Brasileira e representante desta naquela solenidade. Adelaide Câmara, em breves palavras, exprimiu o júbilo de sua alma, afirmando realizado o ideal de toda a sua existência, ser mãe de órfãos, graça do céu que não o trocaria por todo o ouro e todas as grandezas do mundo. Dedicou, daí por diante, todo o seu tempo a essa grandiosa obra de caridade, emprestando-lhe as luzes do seu saber e de sua bondade até o dia em que serenamente entregou a alma a Deus. Com extremosa dedicação, trabalhou a hora celeste em várias sociedades espíritas beneficentes da cidade do Rio de Janeiro, dando a todas elas o melhor de suas energias e de sua inteligência. No Asilo Espírita João Evangelista, porém, foi onde realizou sua tarefa máxima, não só como competente educadora, mas também como hábil orientadora de inumeráveis jovens que ali receberam, como ainda recebem, instrução intelectual e educação moral. A vida e a obra de Adelaide Câmara foram uma escada de luz, uma afirmação de fé e humildade, e um perene testemunho de amor. Era grande educadora que ensinava educando e educava ensinando, pelo exemplo. Médium sem vaidades, sincera e de honestidade a toda prova, praticava a mediunidade como verdadeiro sacerdócio. Dotada de sólida cultura teria, se quisesse, conquistado fama no mundo das letras. Poetisa de vastos recursos, oradora convincente e natural, senhora de estilo vigoroso e de fulgurante imaginação, tudo deu e tudo fez, com o cabedal que possuía, para o bom nome e o engrandecimento da doutrina espírita. O Asilo Espírita João Evangelista, no Rio de Janeiro, aí está ainda, em sede própria, atestando a obra e o devotamento à causa do bem daquela nobre mulher que se chamou Adelaide Augusta Câmara. Do além. Em seguimento à série de comunicações mediúnicas que vimos trazendo a público, damos a lume hoje o 8º fascículo do Além. São assaz conhecidas pelos crentes em espiritismo, a dedicação, a solicitude, a perseverança com que os espíritos do bem trabalham em favor do progresso dos nossos espíritos. Neste fascículo encontrareis farta messe dos proveitosos ensinos desses incansáveis preceptores do espaço.
Estas comunicações foram apanhadas por taquigrafia nas sessões públicas do Asilo Espírita João Evangelista, Rua Visconde de Silvânia 92. Ainda uma vez devemos esta publicidade à generosidade do mesmo confrade, que nos tem brindado com a publicação do 6º e 7º fascículos desta série. Deus recompensará o seu altruístico gesto. E que todos quantos tiverem sob as vistas estas instrutivas páginas, possam da sua leitura tirar proveito para os seus espíritos, são os nossos desejos sinceros. Acamara, editor. Rio de Janeiro, 1933. A fé que se inspira na cruz. Minhas amigas e meus irmãos, nada de melhor vos posso desejar neste momento do que a paz tranquila do espírito da fé. A fé, o elemento primordial para a salvação das almas, traz como consequência imediata essa paz suave e doce que animou o coração dos mártires até o último instante da luta da vida, que anima os grandes heróis do espiritismo nos transes por que têm passado na vida de transição. Essa paz, que é o apanágio das almas puras, porque só elas a podem agasalhar bem em seu interior. Essa paz que exclui toda ideia de egoísmo, todo sentimento que não seja de um altruísmo profundo capaz de alcançar Jesus em sua origem. Essa paz que suaviza as grandes dores, que derrama fluidos salutares sobre o coração dos aflitos, sobre o espírito dos atribulados, a paz decorrente da fé, a fé, que se inspira na cruz. Não há alegria na terra, não há alegria no espaço enquanto essa paz, trazida por Jesus, não conseguir, rompendo o nevoeiro que envolve o vosso planeta, avassalá-lo por completo. Enquanto as perturbações espirituais toldarem o ambiente que envolve a vossa terra, não poderá haver satisfação completa em nossos espíritos, porque a vossa vida, os vossos pensamentos, a vossa evolução, se acham tão intimamente relacionados com o nosso próprio progresso, com a nossa própria evolução, que ferir a um é chocar a outro. A demora, a tardança do espírito refratário ao bem em desenvolver as suas faculdades no sentido da verdade, da fé, da verdadeira religião entristece aqueles que já por si gozam as claridades da fé. Sabeis vós pesar, na terra, as vossas responsabilidades de homens, de criaturas de caráter. Quanto não sois capazes de fazer para manter firme a vossa palavra honrada, o vosso compromisso tomado com outras criaturas tão terrenas quanto vós. De quanto não é capaz o sacrifício do homem quando nisso está empenhada a sua honra. Quantos, por um sentimento mal compreendido de dignidade própria, cometem absurdos que poderiam ter sido evitados se compreendessem melhor o porquê da existência. Pois se vós, criaturas ainda em meio da vossa evolução, ainda afastadas do ponto final do progresso, que, aliás, é sempre indefinido, quantos de vós sofreis quando as circunstâncias vos obrigam a faltar à vossa palavra? Pois bem, se vos, criaturas nessas condições, sentis a alma chocada, o espírito constrangido por não poderdes realizar aquilo que julgais acertado e bom, quanto mais os espíritos desencanados, responsabilizados até um certo limite pela direção que vós outros dais às vossas vidas, chamados por guias dos vossos passos, não sofrerão quando as suas tentativas redundam em profícuas, não obstante o seu esforço. É a nossa posição, olhando de lá para o planeta que Deus formou tão belo e que a vossa compreensão coloca em tão mesquinho papel no seio dos outros planetas. É a nossa posição. Não é que se espere tudo da fraqueza humana, espera-se muito da boa vontade do espírito. Mas, quando a fraqueza humana é auxiliada com a ociosidade do espírito, com a indolência do pensamento, o que esperar? Isso que se vê, em cada canto se levanta um pregador. Não discutamos qual a sua religião, mas é certo que a esta hora mesmo muitos se levantam em seus templos, a pregar às massas. Muitos esta hora se encontram de joelhos simulando uma crença aparente. Pois é possível, Senhor Deus, que numa superfície terrena, onde milhões de milhares de seres se curvam diante da onipotência de Deus,
a suplicar-lhe bênçãos sobre a terra, tudo isso seja em vão. Será crível que aquele que disse, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedi e dar-se-vos-á, cerre os ouvidos, misericordioso, ao choro, ao lamento da alma em suplício. Não é possível. Seria um contrassenso admitir essa asserção, sem visos de hipótese. A realidade é bem outra. A fé, que deveria transpor montanhas, é pequenina. Longe de ser um gigante é um pigmeu que se arrasta, e enquanto esta fé, mórbida, atrasada, diminuta, não conseguir crescer e tornar-se à altura da árvore gigantesca que deve simbolizá-la, enquanto isso acontecer, o resultado da prece não terá eficiência. Para vós, crianças, no albor da vida, esperança radiosa que surge na terra, para vós, orientadas desde o início da vossa existência nos princípios básicos da doutrina dos espíritos, para vós um parecer, um conselho, um pedido, e venha a ser, modelai os vossos corações nesses ensinamentos sublimes que partem de Deus. Corrige os vossos defeitos de boa mente. Tende boa vontade para o trabalho, para o estudo, para o cumprimento do dever, e, antes que outros precisem ser severos convosco, sede vós mesmas. Olhai para dentro do vosso coração, do vosso pensamento e não deixeis que sentimento que não possa ser confessado à vista do Divino Mestre crie raízes dentro de vós. Conservai-vos puras, conservai-vos verdadeiras, conservai-vos sinceras. De uma criança, ao contrário do que se pensa, muito se pode esperar. A criança é um espírito que já tem vivido muitos séculos, que traz insinuações, conhecimentos que os adultos, muitas vezes, não têm. Os vossos espíritos, bem orientados, farão desabrochar todos esses conhecimentos, e, então, brilhareis pela virtude, brilhareis pelo saber. Praz a Deus que o dia de hoje, essa noite em que se vai estudar um tema tão belo de espiritismo, seja para essa que dá o primeiro passo prenúncio de uma vida feliz dentro das normas de espiritismo. Permita a Deus que a criança que inicia hoje o estudo da doutrina espírita possa fazê-lo à luz da sua inteligência refletida, do seu coração bondoso, da sua vontade dócil, e, mais tarde, quando a idade madura vier trazer a ti tudo quanto aprendeste na infância, verás que não foste iludida. Verás que a doutrina espírita amparará os teus passos em toda a cruz da existência humana. Verás que os ensinamentos espíritas te darão forças para vencer na vida. Aprende, pois. Dedica-te ao estudo com vontade, com inteligência, com gosto, e que Deus abençoe o teu primeiro passo na senda do espiritismo cristão. Que assim seja. Célia. Corrijamos os nossos defeitos. Deus esteja com todos vós. O branco na terra é o símbolo da pureza. Para dizer que alguma coisa é pura vós dizeis, ordinariamente, tão puro quanto neve. É bela a vossa expressão. É verdadeira. O branco é tão delicado, é tão nítido, é tão limpo, que qualquer mancha, por de leve que seja, é notada. Se alguma coisa de fora, soprada pelo vento, cai sobre o branco, logo se nota que a impureza o tocou. Assim são as almas. A alma de uma criança deve refletir toda a pureza de um espírito limpo de culpa. As crianças, ordinariamente, têm pensamentos bons. Há, porém, momentos em que as tentações, as imperfeições da vida as atingem, e, então, o olhar que devia ser suave e doce, toma uma expressão severa, o todo, que devia ser natural, toma atitude forçada. É a alma em perturbação. Cuidado, crianças. Muito cuidado. A vossa alma recebe as impressões tão nitidamente, que deveis tomar toda a atenção para que essas impressões sejam boas, porque elas ficarão indeléveis. A alma de uma criança deve receber as impressões do seu guia com fidelidade, escutar-lhe os conselhos, ouvir-lhe devotadamente as proibições, porque os que as fazem, têm sempre a boa intenção de as levar pelo caminho do bem. Tudo na infância é mais fácil de conceber e adquirir do que na idade madura.
Há até a frase tão conhecida de que os velhos já não podem aprender, enquanto que a mocidade, a infância, facilmente retém aquilo que se lhes ensina. Pois bem, confiado nessa verdade e na boa intenção dos meus pequeninos ouvintes, eu lhes digo, muito cuidado, muita atenção aos conselhos ministrados por qualquer de nós. Escutados e aprendidos, serão postos em prática. Escutados mas não aprendidos, não darão resultado. Esses conselhos são os seguintes: falar sempre a verdade, jamais culpar alguém de falta que não cometeu, ter a responsabilidade própria das suas faltas, coragem para assumir essa responsabilidade, fidelidade e amor para receber a correção que merece, a fim de que ela possa corrigir defeitos que é necessário extirpar, boa vontade para o estudo e para o trabalho. Tudo isso resumido significa amor para Deus e amor para o próximo. Amor para Deus, porque tudo quanto o Espírito aprende de bom redunda em louvor para Deus pelo fruto que esse bem produz. Amor para o próximo, porque um espírito enriquecido de tudo quanto nós ensinamos de bom, não poderá fazer mal a ninguém. Não somente as crianças são necessários esses conselhos, para os espíritos adultos igualmente. Meus amigos, cada vez mais necessário se torna gravar na mente o preceito determinado pelo próprio Cristo, amor pelo próximo. Tantas vezes tem sido repetido em vosso meio este conselho, e, no entanto, bem poucas vezes alguns de vós demonstram haver aceitado. Eu, pela parte que me toca, direi mais uma vez: não vos incomodeis com a vida dos vossos queridos, dos vossos irmãos, dos vossos desafetos senão para lhes fazer bem. Todas as vezes que é vossa palavra, o vosso gesto, o vosso labor concorrer para o prejuízo de quem quer que seja, refreai esse gesto. Se a vossa língua não pode dizer o bem porque não vê, fechai os olhos ao mal que avistais. Não aconteça cairdes na tentação de ver realizado em vós aquilo que Cristo disse aos fariseus: enxergas tu muito bem o argueiro no olho do teu irmão, mas a trave, no teu próprio olho, não a vês. Estamos numa situação, meus amigos, em que é necessário que o crente espírita colabore com os seus irmãos do espaço para o final dessa explosão de ódio, desse mal entendido da humanidade. O crente espírita tem por dever colaborar conosco para um ponto final na situação aflitiva dos povos. Não vos recuseis a esse pedido feito de boa mente, feito com calma e com reflexão. Ajudai-nos, poupando-vos uns aos outros. A ninguém torneis mal por mal, disse o Senhor, mas semeai o bem sem olhardes a quem. Aqui tendes a oportunidade de fazer bem. Seja aqui dentro o vosso amor desdobrado em ações generosas, em ações que provem a altura em que se encontra o nível da vossa fé. Paz do Senhor esteja com todos vós. Neri. A formação do caráter, a estatura moral. Meus amigos e meus irmãos, cada homem, na terra, tem a sua estatura física e a sua estatura moral. Da estatura física não me vou ocupar neste momento, porque todos vós sabeis o que ela significa, a altura que possa atingir o crescimento material do indivíduo. Direi, no entanto, que é costume vosso e nosso, procedeis bem, tonificar os organismos físicos, para que eles possam ter o desenvolvimento necessário até atingirem a estatura que lhes convém. Desejo falar-vos, porém, é da estatura moral do homem. A estatura moral do indivíduo se baseia na formação do seu caráter. Assim como, desde a infância, começais vós a tonificar, alimentar os organismos infantis para que possam fazer o face às despesas orgânicas, à eliminação das toxinas e ao desenvolvimento das células, assim também, para os organismos espirituais necessária se faz a profilaxia da moral, a tonificação da verdade, o espírito da justiça. Esses três fortificantes são indispensáveis para o completo desenvolvimento da estatura moral do indivíduo. Há, ainda, um fator indispensável para o bom êxito dessa tarefa, é o amor do próximo que procuraremos desenvolver na infância, desde cedo, para que o espírito nele edificado possa, futuramente, atingir a estatura moral para que foi criado.
Assim como as moléstias físicas fazem definhar os organismos físicos, impedindo o desenvolvimento natural da célula, ou hipertrofiando-a ou atrofiando-a, assim também, as moléstias morais atrofiam o espírito, impedindo o seu natural desenvolvimento. Deus não forma sábios, Deus não cria puros, Deus não forma justos. Da mesma forma, Deus não cria o ímpio, Deus não cria o perverso, Deus não dá origem ao ignorante, estúpido. Deus cria o espírito em simplicidade e igualdade de circunstâncias. O espírito é encarregado de desenvolver a sua estatura moral, mas vós, sem dúvida, haveis de obstar, mas no crescimento físico a natureza completa a sua obra. Por que não completar na natureza espiritual? É fácil a explicação. A natureza física tende sempre a aumentar, nunca a diminuir. Ninguém começa grande, matematicamente falando, para ir definhando e tornar-se pequeno. Nasce pequeno, vai-se a crescer e atinge-se a estatura natural de homem. Na natureza espiritual deveria ser a mesma coisa, pensais vós, mas não é. O indivíduo pode acelerar a marcha do seu desenvolvimento. Tudo por quê? Porque é o moral que age. O físico não é inteligente, o físico não dirige, o físico não determina nem tampouco obedece a um determinismo. O físico vai crescendo, desenvolvimento tardio, muitas vezes, mas sempre dependente da natureza não consciente, enquanto que o moral depende da faculdade intuitiva e bem desenvolvida do indivíduo. Não há ninguém, diz a Escritura, que possa acrescentar um côvado à sua estatura. Era a medida de então. Ninguém acrescenta um palmo, 1 centímetro, 1 polegada à sua estatura de homem, qualquer coisa, enfim, para desenvolvê-la, ela há de ser do tamanho que é, mas a estatura moral é diversa porque depende da vossa ação, do vosso desenvolvimento próprio, da vossa vontade, da vossa assimilação da ideia. A estatura moral do indivíduo depende do seu esforço. É necessário destruir o elemento mórbido que retarda o seu progresso. É necessário eliminar a toxina espiritual que envenena o seu crescimento. É necessário cercear o vício que oblitera a razão. É necessário cultuar a inteligência, para poder ter uma compreensão perfeita. É necessário causticar o egoísmo para que possa o amor do próximo suplantá-lo inteiramente, porque ele atrasa a evolução, enquanto que o amor do próximo a faz progredir rapidamente. Sem esse estudo sobre a estatura moral do indivíduo não é possível fazer uma ideia dele. Há homens fisicamente atletas, pigmeus moralmente falando e vice-versa. Há indivíduos medíocres em estaturas física, mas gigantes em estatura moral. Há organismos fortíssimos, pletóricos, débeis, mentalmente. Há corpos franzinos, raquíticos, tendentes para a sepultura, mas de uma bravura espiritual verdadeiramente invejável, caridosamente falando. Há, por conseguinte, notável diferença entre estatura física e estatura moral. Todo ser inteligente que deseja o natural progresso do seu espírito trata de tonificá-lo, alimentando-o, fortalecendo-o com elementos que vão revigorar a sua força intelectual, sentimental de diretriz. O mundo não se ocupa mesmo destas coisas, para ele o organismo físico é tudo. Desde que o indivíduo tenha musculatura de atleta, seja um bom nadador, saiba atirar bem um dardo, seja um bom equilibrista, desde que o indivíduo se robusteça, fisicamente falando, e que se vacine contra todas as possíveis infecções, tudo vai bem. Não condenamos este modo de proceder, mas devemos associar a todo esse cuidado pela matéria, o cuidado pelo espírito. Educação física e educação espiritual devem caminhar juntas. Fortalecer quanto possível um corpo para que ele possa suster e dar desempenho à expansão do espírito. Alimentar o espírito de coisas sãs e justas para que o seu fruto seja bom, seja salutar, seja alimentício. Cuidai vós, pois, meus amigos, de não esquecer estas advertências e sabei, a manifestação mais nobre do espírito, a manifestação mais elevada que o indivíduo possa dar como homem é o exemplo de um perfeito altruísmo,
colocando-se acima das misérias mundanas e lembrando-se de que tem direito à vida aos infelizes, como ele próprio tem esse direito. Assiste ao seu irmão a mesma caridade espiritual de Deus que ele assiste, de forma que, quando pedir para si, peça, também, para os outros, quando desejar o bem para si, deseje-o, também, para os outros, e, quando não gostar que se diga mal da sua própria pessoa, igualmente não o faça para com os outros. A querer subir um pouco mais, atingiremos, facilmente, a doutrina do sacrifício, da abnegação. Deus vos ajude a ser bons, Deus vos dê o desempenho fiel da tarefa que aqui vos trouxe, para que a vossa estatura moral possa crescer, possa, realmente, ser bela, vigorosa, como a de um perfeito atleta cristão. Que assim seja, é o meu voto. Romualdo. Arranquemos da letra o espírito. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo a concentração de espírito necessária para que possais receber em vossos espíritos a paz de Deus, trazida pelo seu bendito Filho. Cada um de vós é uma interrogação para o infinito. De cada um temos recebido, mentalmente, a pergunta: quando teremos paz? Meus amigos, se dependesse de nós espalhar pela terra fluidos sacrossantos de paz e bênçãos, nós o faríamos. Se dependesse de nós realizar a fraternidade entre os homens, o amor preconizado pelo Cristo, fundamento da sua religião, nós o faríamos. Quando os vossos pedidos sobem até nós, implorando a tranquilidade para os aflitos, o sossego para as almas perturbadas, nós encaminhamos os vossos pedidos para aquele que os pode resolver. Nunca demais, porém, dizer-vos, a terra, meus amigos, é um planeta de expiação, de provas, de dor. Sabemos que ela é, também, um planeta escola, mas não a queremos estudar por esse prisma, porque por esse lado ela não daria resposta às vossas perguntas. É um planeta de expiação, porque é que o espírito desviado do bem, extraviado para o mal, vem resgatar as suas culpas. Aqui, os espíritos sedentos de vingança exercitam as suas maldades para, mais tarde, virem pagar a sua dívida no mesmo terreno em que a contraíram. Aqui os corações são pisados, cruciados, pela indiferença dos homens. A maldade como que estrangula os sentimentos bondosos. Aqui, também, os que assim procederam vêm passar pelas mesmas dores. As mães que hoje choram a perda dos seus caros filhos, suplicando misericórdia a Deus para aqueles que lhes restam, não padecem em vão, não sofrem injustiça, estão resgatando a dívida contraída no passado. Também elas fizeram correr rios de lágrimas, também elas deram lugar, em vidas anteriores, a que outros padecessem tormentos iguais. Aprendei a tirar da injustiça a justiça, sabendo arrancar da letra o espírito que a vivifica. Aquilo que, aparentemente, simula um mal, aquilo que parece obscurecer a justiça divina é, muitas vezes, em suas mãos, o único meio de salvar o pecador. Nada é inútil na vida, tudo se aproveita. Da morte nasce a vida. Aqueles a quem vós amais com a vida material, aqueles que se transformam, de um momento para outro, em seres mutilados, deformados, inutilizados para a vida terrena, são espíritos que necessitam dessas provas para sua própria evolução, para o resgate de vidas anteriores. Aqueles que, de um momento para outro, se transformam em cadáveres e que vós chorais, não compreendendo o fenômeno, são espíritos que vivem e que não mais habitam aqueles corpos. Porque olhais vós para aqueles corpos, aqueles cadáveres, sabendo que as centelhas que vibravam neles já passaram para o além. Lembrai-vos de que aqueles corpos eram, apenas, moradas de espíritos. Os espíritos não precisam mais daqueles corpos para viverem, mas nem por isso deixam de se conservar vivos, amando-vos da mesma maneira, vendo-vos da mesma forma, vigiando-vos, sentindo, apenas, que vós os procurais entre os mortos, quando os deveis procurar entre os vivos. Esquecei, meus amigos,
os corpos mortos. Que desolação para uma alma cruciada pela saudade, não compreender que o ser em que pensa, a que ama, a que dedica um pensamento sagrado, vive, recebe esse pensamento, recolhe-o, amoroso, e o retribui. A terra, o que pude dar? A sepultura. Mas surge a pergunta, a quem amáveis vós? Ao corpo que hoje é putrefato, sepultado, escondido na terra, ou a centelha que partiu para o além? O vosso amor onde estava? Na matéria ou no espírito? Se amáveis a matéria, meus amigos, aprendei a amar ao espírito, e não vos habitueis a amar o que é perecível. O amor é um sentimento eterno, infinito, é um sentimento indestrutível, que não pode acabar, que tem vida própria, é fonte de vida, de paz, de tranquilidade. Aprendei a amar com amor, porque se aprenderdes a amar assim a morte não roubará o vosso amor. O espírito, partindo da vida material assim amado, rejubila-se, ele poderá sentir a saudade da separação, do contato íntimo da vida em comum, ele poderá sentir a saudade magoada dos dias porque passou na terra, mas, vindo à reflexão, esse espírito, desperto, verá que é bem melhor voar no infinito do que estar encarcerado num corpo mortal, porque o corpo morre, mas o espírito, esse não pode morrer. Habituai-vos, meus amigos, a vos amardes, e, nessa circunstância em que se encontra a terra, de luto, de sangue, de dor, volvei os vossos olhos para aqueles que estão a partir a todo momento, rogai aos espíritos luminosos que os despertem e lhes façam compreender que não é mais um combate de batalha, o combate agora, é da luz contra a treva. Aqui é a treva que se bate contra a luz, porque é o contrário daquilo que devia ser. Quem ama quer paz, quem ama quer luz, e, o que quer o espírito? Exatamente isso, paz e luz. O combate é lá para que a paz se estabeleça aqui. Oremos, pois, meus amigos, sem distinção de credo religioso. Não compreendamos como os homens vulgares compreendem, compreendamos pelo Espírito, pelo amor, compreendamos que Deus é paz, e porque Deus é a paz nós necessitamos dela. Assim, quando vós orardes esquecei o mundo, esquecei partidos, diferenças de credos religiosos, separatividades, motivos fúteis, que não podem afetar os espíritos. Oremos pela paz e vós também, orai pela paz entre os homens, paz que se estenda sobre toda a terra e não somente a um recanto dela. Meus amigos, eu vos desejo essa paz, que consola as almas e que as faz viver eternamente e colher o fruto bom na vida presente, para que possais colher melhor, na vida futura. E nessa paz e nessa esperança, vivei. É esse o meu voto. Max. Progresso. Meus amigos e meus irmãos, eu vos desejo paz, instrução, caridade e luz. Vós desejais progresso e pedis, constantemente, a Deus que vos dê os meios para progredirdes espiritual e materialmente. Isto significa que compreendeis ser necessário realizar esse progresso que a doutrina espírita vos aconselha, vos explica e vos faz compreender que um dia alcançareis, mas o vosso desejo deve ser fortalecido pela vossa vontade. Desejar é uma coisa muito vaga. Desejar todos desejam. O indolente deseja a fartura, esquecendo-se de que o trabalho é a fonte da abundância. O que quer aprender, desejando ilustrar-se, esquece que nos livros é que se encontra a ciência. O que ambiciona riquezas, desejando muito possuir, para o bem-estar seu e dos que lhe são caros, esquece que não deve procurar no acaso a fonte da riqueza, e sim no trabalho cotidiano, pelo suor do seu rosto. Assim é o progresso, vós o desejais, quereis crescer espiritualmente, desejais alcançar a evolução que outros já alcançaram, no entanto não pondes em prática os meios para que esse progresso seja realizado o mais breve possível. O progresso, meus amigos, significa a evolução contínua, incessante dos espíritos. O progresso é o aumento da sabedoria, é o crescimento da virtude,
É o afã contínuo para alcançar aquilo que é bom, que dignifica, que é nobre, que é altruístico. O progresso é a marcha para a verdadeira felicidade, felicidade que a terra não comporta, porque é que nada é estável nem perfeito. Para alcançar essa felicidade suprema é o que vós tendes direito, porque Deus não é parcial. O bem que proporciona a um está pronto a proporcionar ao outro. Para alcançar esse progresso é preciso lançar mão dos meios que Deus, em sua bondade, e em sua misericórdia infinitas, colocou à distância que vós podeis alcançar, mas se não empregais os meios, se não vos esforçais para adquirir predicados que conquistem este progresso tão desejado, como esperar que ele venha até vós? É o progresso que vem para vós, ou sois vós que caminhais para o progresso? E a evolução que vem ao vosso encontro, ou sois vós que buscais a vossa evolução? Estais na posição daquele que deseja o ouro e cruza os braços, esperando que ele lhe venha entrar pela porta. O ouro é renda, o ouro representa o esforço, o ouro representa o trabalho. Ide vós ao encontro dele e não espereis que ele venha ao vosso encontro. O progresso assim é, nas artes, nas ciências, nas letras é preciso ir procurar. Não são as letras, não são as ciências, não são as artes que têm de vir ao vosso encontro. O fator essencial do progresso é a vontade do espírito em procurar elevar-se. Eu não falo dessa elevação capciosa do orgulhoso, cujo intuito é, unicamente, parecer que alguma coisa é fofa, não tem substância, não tem base, aparência é. Nada mais. Não falo desse, falo daquele que deseja crescer, evoluindo porque Deus lhe ordena progredir. É esse o progresso. Eu vos desejo força de vontade em dominar os vossos apetites, força de vontade em seguir uma diretriz que a própria razão se encarrega de traçar, seguir o exemplo daqueles que procederam bem, com justiça, no cumprimento do dever, daqueles que se celebraram por atos de honestidade, por atos de inteligência, de saber e virtude. Procurai seguir os passos daqueles que, para alcançarem o grau máximo da virtude, foram até o sacrifício. Estes, realmente, são espíritos excepcionais, que já tendo vindo de múltiplas encarnações, com a resistência precisa para cá com as grandes responsabilidades não trepidam em aceitá-las, em obrigarem-se a cumpri-las, em desenvolver uma mentalidade superior, em descortinar horizontes que olhos mais atrasados não divisam. Nem tanto é de esperar de todos, mas o progresso razoável, que implica na boa vontade do indivíduo para praticar o bem e uma certa soma de virtudes relativas, isso é desejável para vós. No entanto, pesa-me dizê-lo, não noto, mesmo, esse esforço. O indivíduo como que se vangloria da sua resistência ao bem e da sua inclinação ao mal, o indivíduo como que se sente satisfeito em ser o que é. Muito raramente se encontra algum descontente consigo. Ordinariamente todos estão satisfeitos com a sua maneira de ser. Isso indica que se supõe no caminho direito, que conduz ao verdadeiro progresso. É possível que haja exceções, mas a maioria nesse sentido não vai bem. O homem deve, conscientemente, procurar, sempre, alguma coisa dentro de si que é preciso lá não estar, e, encontrando-a, é como o agricultor prudente, arrancar o joio para não impedir o crescimento do trigo. Feito este exame interior, facilmente a evolução se produz, mas enquanto não é feito conscientemente, esse exame meticuloso, as urzes estão sempre a crescer no meio da plantação boa. Não é possível germinar trigo juntamente com o joio. Progresso, meus amigos, significa caminho direito, rápido, célere, vertiginoso, se tanto é possível. Progresso a passo de carro de boi não adianta. Certamente que o correr dos anos, o correr dos séculos, há de, forçosamente, trazer alguma iniciativa para quem não caminhou até então, mas isso de esperar que o tempo corra é indolência. Não me pergunteis se assim fiz, sou obrigado a vos dizer aquilo que acho de bom, e, como sempre fui estudioso, continuo a estudar hoje e vos aconselho a que façais o mesmo.
Deus vos faça progredir em verdade. Spínola. Resposta a uma pergunta mental. Meus amigos, que tenhais paz em vosso interior, em vossos lares e em vossas relações, são os meus votos. Estudais o progresso do espírito, estudais a faculdade do livre-arbítrio e eu percebi que uma objeção veio ao vosso espírito no momento em que se falou sobre a escolha entre o bem e o mal. Referindo-se que o espírito tem a liberdade de aceitar o caminho do bem, que o leva à felicidade mais rapidamente, como tem, igualmente, o livre-arbítrio de escolher o mal e retardar o seu progresso, surgiu entre vós a objeção seguinte, e as tentações. Que representam elas na vida? Será que o espírito tem a força suficiente para as vencer? Mas se as tentações partem dos espíritos atrasados, que põem obstáculos à carreira do progresso, como vencê-las? Designado para concluir o estudo de hoje, ocorre-me satisfazer a essa pergunta mental. É assim, meus amigos, a tentação tem duas maneiras de ser experimentada. A tentação que parte, efetivamente, do espírito inferior, lá suposto ao espírito encarnado para ter o prazer frívolo de o ver cair, e a tentação que o indivíduo chama da sua própria carne, que o impele ao erro, quando a razão adverte que esteja alerta. Da primeira, que é a tentação proveniente, oriunda do espírito da treva, pode o homem livrar-se. A maioria facilmente tropeça e cai na rede invisível que lhe lançam os espíritos inferiores, mas o espírita, o homem que estuda as leis de atrações e que conhece as leis da afinidade, sabe, perfeitamente, que sombra e luz não se unem, ou é noite ou é dia, dia e noite não é possível à mesma hora. Sabe, também, que quantidades heterogêneas não se ligam. Assim, quero eu significar que o homem mundano, o homem pertencente a outro qualquer credo, que não o credo espírita, está mais sujeito a cair nestas tentações, porque os espíritos inferiores entram facilmente na sua vida, porque encontraram-na sem defesa, é como fortaleza desguarnecida, o inimigo facilmente penetra. O indivíduo não conhece as regras, as armas com as quais se pode defender, o indivíduo não conhece o meio de onde lhe parte a tentação. Ignora o poder do espírito da treva, não conhece as armas de que ele se possa servir, capciosas, hipócritas, falsas, e facilmente cai nas armadilhas. Mas o homem espírita, não pelo privilégio de ser espírita, porque espírita não é símbolo de virtude nem tampouco de força superior, ao homem espírita é fácil defender-se desses ataques das trevas, porque tem em suas mãos os meios que nós lhe oferecemos, esclarecendo-lhes a razão e mostrando-lhes a ação desses infelizes, os meios de que eles se servem, e lhes damos, por nossa vez, argumentos de defesa. O espírita deve estar preparado para livrar-se desses ataques da treva. Em primeiro lugar, o homem espírita deve saber que espiritismo separado de cristianismo nada vale. Ainda o espírita científico é o homem que procura conhecer o porquê da vida além da morte. É um homem que se ocupa com problemas transcendentais, eternas moradas, fluidos, razão de ser da outra vida, eternidade de vida, vida infinita, prova dessa imortalidade, enfim, este tem lá o seu meio de agir, que não se pode dizer que é prejudicial, mas o espírita outro, que procura a comunicação de além-túmulo, unicamente por ideias subalternas, com fins inferiores. Claro que se vai dirigir a espíritos igualmente inferiores e deles não pode esperar coisa boa, mas o espírita cristão tem as armas de defesa nas suas próprias mãos. Foi o Mestre divino, o próprio Cristo quem disse, pedi e dar-se-vos-á. Batei e se vos abrirá. Buscai e haveis de achar. Assim, o homem espírita, buscando auxílio ao além para o livrar do laço traiçoeiro dos inimigos, há de achar meios de o fazer. No entanto, o homem espírita, possuidor dos meios de defesa, longe disso, não tem caridade para com o ser inferior. Enfurece-se em vez de orar, replica em vez de ser humilde ou severo, depende da oportunidade, odeia, quando devia perdoar,
Enfim, não compreende a natureza inferior do seu irmão. Que faz um homem sensato, um homem de responsabilidade e caráter quando escuta a injúria ou uma palavra menos delicada de um ser inferior, de uma criatura analfabeta, inculta, rústica, ignorante? Será que o letrado, o homem de saber, o homem experiente, vai entreter polêmica com seu irmão inferior, humano? Muitos são prudentes, dão de ombros e vão andando. É a melhor maneira de proceder assim com o espírito inferior. O espírito inferior deve ser atendido nas sessões porque nas sessões se lhe dá o pão espiritual de que necessita, mas facilitar-lhe os meios de fazer o mal a si próprio e ao próximo é insensato. Com essa linguagem, com esse critério, vós vos podeis livrar das tentações apresentadas pelos espíritos da treva, porque tendes obrigações de ter o vosso moral em certa altura, capaz de compreender os laços inferiores. Vós sois a parte forte nesse caso, ele é a parte fraca, ele é o ser ignorante, ele é o ser imperfeito, ele é o ser em evolução atrasada. Vós sois um espírito encarnado, é certo, mas que compreendeis a doutrina espírita, que a estudais, que recebeis conselhos para vossa norma de proceder e, afinal de contas, tendes obrigação de saber melhor. É fácil livrar-se do laço dos espíritos inferiores, é questão de fé, paciência, prece. Das tentações da carne, meus amigos, vós vos podeis livrar, porque um espírito elevado à altura de um princípio e esse princípio é a fé, deve ter a sua fé diante de si em todos os atos da sua vida. Todas as vezes que um ato qualquer vier manchar a pureza dessa fé e a tentação que se aproxima. O contrário disto é o que se vê. O indivíduo consciente, conhecedor da doutrina, amante dos seus princípios, tendo de coração abraçado esses mesmos princípios, cede à influência do meio, porque o seu temperamento a isso arrasta. Meus amigos, se tu és o primeiro em não poder dominar a tua própria natureza, como esperar que alguém o faça? Espiritualiza-te, pede a Deus que te dê a força necessária para que o teu espírito suplante o instinto, para que sejas, na realidade, um homem e não um ser inferior. As tentações, meus amigos, não são desculpas para as fraquezas do homem. O homem civilizado, o homem educado, o homem conhecedor dos seus deveres, livra-se por si. A outra, a doutrina o ensina a vencer. Vê, portanto, que o remédio é fácil: caridade e amor do próximo, formação de caráter, probidade e fé. Nisso se limita a verdadeira fé cristã. Eu vos desejo essa fé, que vos guarda de todas as tentações, que vos habilita a fazer o face a todas as circunstâncias da vida, sem que se manche a pureza da vossa fé. Deus vos ilumine. Neri. Espiritismo visa o progresso. Bendito seja Deus em seu amor infinito ao Espírito que formou, bendito seja Deus em sua obra de caridade, de amor a todas as criaturas. O estudo do Espiritismo cristão, trazendo ao vosso entendimento o porquê da vida além da morte, a razão da vida aqui na Terra, vos incita a progredir cada vez mais, no propósito firme de um mundo positivo. É certo que vós tendes uma eternidade diante de vós para conseguir o ideal espírita. É certo que a vossa jornada pelo infinito pode demorar, sem que isso vos dê prejuízo, mas é certo, também, que assim retardais a vossa própria felicidade. Para que adiar o momento feliz em que possais ter a alegria da verdadeira paz em vosso interior. Para que adiar o momento em que a vossa consciência esteja isenta de culpa. Para que retardar a felicidade que haveis de gozar, pela satisfação de ter, em dia as vossas contas com a eternidade. Convencei-vos, meus amigos, de que o tempo perdido na terra é doloroso, é penoso para o espírito, no futuro. No presente, em que estáis desfrutando a vida material, tudo vos parece correr às mil maravilhas. Se sois moços, afirmais, tenho ainda muito que viver. Se sois velhos, dizeis, pouco me resta para acabar. Mais tarde, porém, liberto das peias da matéria, livre no infinito azul,
Quando o vosso espírito olhar para esse passado que deixastes perder ingloriamente, uma mágoa profunda entristecerá o vosso ser. Quanta coisa por fazer e que já poderia estar feita. Quanto tempo perdido sem utilidade. O espírito, meus amigos, tem prazer em aproveitar todos os minutos daquilo que vós chamais relógio. Nós sabemos aproveitá-lo. Temos prazer em fazê-lo da melhor maneira. O homem desperdiça o seu tempo. Não vedes, agora, quanto tempo se está perdendo. A terra passa por uma provação dolorosíssima. Quantas criaturas do que poderiam, pelo pensamento, muitas vezes, inspirar as outras pelo caminho do bem, não se fazendo indiferentes à sorte dos seus irmãos. Quantas, não contentes com a posse de um poder temporal que o próprio mundo lhes dá, podiam fazer num instante deter, esbarrar essa corrente impetuosa de ódio, essa lava amaldiçoada de paixões que crepitam, que queimam, que produzem o incêndio que aqui se vê. Quantas poderiam? Mas elas ficam indiferentes em fazer repicar os seus sinos para que os outros orem enquanto eles repousam. Não poderemos ser indiferentes às coisas que dizem respeito aos nossos irmãos, não poderemos ser indiferentes às coisas que causam ofensa ao próprio Deus. O Deus que nós vos pregamos não é um Deus vingativo, cheio de cólera e ameaças, amaldiçoando os seus próprios filhos. Esse Deus nós não o pregamos, porque esse Deus é um símbolo, esse Deus não existe. Nós vos pregamos a realidade pura, um Deus justiceiro, sábio, onipotente, cheio de graça, luz e verdade, um Deus onisciente, um Deus infinito porque eterno, um Deus que criou todo o universo, que criou, também, o pequenino verme da terra, um Deus que governa os mundos, mas que também criou o átomo, um Deus que vê a obra gigantesca da sua própria criação, que vê seus filhos vagando neste vale de misérias e dores. Nós vos pregamos esse Deus, enviando seu próprio Filho para encaminhar o homem na vereda da verdade, do amor e da justiça. Esse Deus tão espezinhado pelo homem, esse Deus nós pregamos, e é em nome desse Deus que nós vos concitamos a cada vez mais apertardes esse laço de fraternidade cristã, que vos deve unir uns aos outros, olhando cada um para o jardim da sua própria consciência e tratando de orná-lo com flores puras, sentimentais, que sejam verdade, justiça e paz. Espiritismo é revelação divina, que veio com o fim de trazer o maior de todos os bens, abrir os olhos dos homens à verdade eterna. Estudai. Cada lição que se passar seja gravada na vossa memória, não somente para decorá-la, mas que ela possa relembrar aquilo que vos foi dito. Fortificai-vos no bem e continuai a realizar o vosso trabalho, dentro das normas da caridade cristã. Paz do Senhor repouse sobre todos vós. Que essa paz vos encha de alegria e progresso e de vontade de evoluir. É o nosso firme desejo. Que assim seja. João de Freitas. Admoestações. Irmãos amigos, Deus vos conceda a sua paz. Desejo falar-vos ainda uma vez sobre os vossos interesses espirituais. Parecerá que, com grande insistência, voltamos ao mesmo assunto. Vós tereis, talvez, a impressão de que repetimos aquilo que tantas vezes tem sido dito aos vossos ouvidos e que, certamente, já tendes decorado de sobra. É necessário, porém, que vos repitamos, de vez em quando, estas coisas, porque, apreciando-as de longe, percebemos que os vossos espíritos abraçam as teorias, mas são avessos à prática da doutrina, e vos digo mais. Para que serve um indivíduo ilustrar a sua inteligência com conhecimentos de que o ignorante nem sabe a existência, com o saber que ilustra a sua personalidade de homem, mas, ao mesmo tempo, descurar-se de pôr em prática aquilo que aprendeu. O homem em geral tem esse defeito, tece os maiores elogios à virtude, coloca em plano muito justamente elevado, mas foge de a praticar. O homem eleva a probidade, que considera característico indispensável a quem queira ser homem de bem, mas pronuncia estas palavras sem assimilação do seu pensamento.
Eis a razão por que é necessário repetir-vos constantemente as mesmas coisas que, em princípio destas reuniões, vos foram ditas, porque se fosse necessário um exame para demonstrar aquilo que vós já aprendestes, certamente que as melhores notas obteríeis, expondo aquilo que os vossos espíritos já conceberam, mas,